Me diga se aparece para vocês aí, pessoal. Tá aparecendo o material? Sim ou não? Para mim, até agora, não está aparecendo, não. Não? Tá aparecendo. Sim. Apareceu. 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 Tá, vou botar de novo porque teve gente que não pegou. Me digam aí agora. Tá aparecendo. Tá? Já tá aparecendo, ok, então. Então vamos lá. Bom dia para todos vocês aí. Hoje, né, dando continuidade à parte esportiva, na outra semana a gente fez uma introdução, né? Hoje, já entrando um pouco mais no assunto, né, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema tão importante quanto que a gente já conversou no início, que é o seguinte, né? Monitorização de lesões. E assim, imagina que vocês entram num contexto aí de trabalhar em alguma equipe ou, né, algum atleta individualmente. É importante primeiro saber todo o histórico dele, saber assim se já teve lesões anteriores, se no momento, né, que você acabou de entrar para aquela equipe para trabalhar, existe alguma lesão que está ocorrendo naquele momento, fazer todo o acompanhamento das lesões. E lembra que a gente conversou na primeira aula também pensando na questão de prevenção. Por quê? Porque se eu trabalho pensando em prevenção, é muito melhor, né, do que eu pegar o atleta e ter que reabilitá-lo, né? Quando, claro, ele já está machucado, está numa condição que precisa de reabilitação, não tem outra coisa para fazer a não ser reabilitar realmente. Mas se eu posso fazer um trabalho, principalmente a longo prazo, em que eu consigo, nessa equipe que eu estou inserido, fazer um trabalho em que os atletas reduzam as lesões e minimizem, né, a gente chama de prevenção, mas seria, na verdade, minimizar, né, os problemas, seria importante, porque o clube vive disso, né, e o atleta vive disso. Muitas vezes, o atleta, ele... Posso sim, Stephanie, posso sim. Muitas vezes o atleta, ele vive daquilo, alguns não, né? Quando é atleta recreativo não vive, mas quando é atleta profissional vive. E aí, quando você consegue fazer o atleta comprar a ideia do trabalho preventivo, da ideia de você, né, mostrar para ele assim, você teve tantas lesões no ano, e aí se a gente fizer um trabalho assim assado, a gente consegue reduzir isso, e você vai ter melhor performance, melhor qualidade, e aí você apresentar isso não só para o atleta em si, mas também para toda a equipe que está em conjunto, seria importante. Porque isso, né, não é uma questão só de esportes, mas também é importante para a saúde pública, porque pessoas fisicamente inativas, tendem a viver menos. E aí, quanto mais ativo, né, você traz a pessoa, o praticante da atividade, é importante. Por exemplo, no Brasil, 45,9% da população é considerada sedentária. Isso um dado de 2015. E a promoção da atividade física é prioridade para a saúde pública. Os benefícios de um estilo de vida fisicamente ativo incluem melhora de vários índices de saúde, como redução de gordura corporal, triglicerídeos. Então, assim, pegar o seu paciente que é praticante e estimular ele a atividade física é extremamente importante. Redução do risco de doença crônica, melhor expectativa de vida, isso pensando no praticante. E aí, trazendo para vocês, né, o que é uma definição de lesão. O que seria lesão? Para todo mundo tá cortando o áudio, tá dando para ouvir, não tá? Tem alguém que disse que está cortando o áudio. Vocês conseguem me ouvir bem? Pessoal? Vai tá ok, tá ótimo. Duas disseram aqui que está cortando. E ainda está cortando? Alguém botou que tá ok, escuto bem. Beleza. Por isso que eu gosto de deixar um pouquinho aqui que eu vejo o chat e vejo vocês, o que vocês estão, né, comentando. Certo, então vamos lá. O que é lesão? Né? Então, lesão seria qualquer alteração patológica ou traumática de um tecido especializado quando acarreta a perda de função ou parte do corpo. E aí a gente tem a lesão. A lesão realmente pode ser aquela lesão tecidual, em que você vai ter ruptura de fibras, você vai ter, né, o processo inflamatório acontecendo, né, tudo mais. E isso no início, principalmente, quando a lesão ela é aguda. Quando a lesão já tem um tempo, já tem um histórico, essa parte toda pode cicatrizar, né, pode melhorar,
e o mecanismo doloroso, na verdade, é que continua, quando a gente tem aqueles casos mais crônicos. Mas se a gente fosse definir na lesão, seria isso aí, qualquer alteração patológica ou traumática de um tecido, especialmente quando tem perda de função ou de uma parte do corpo. E isso é um risco inerente ao esporte, né? Fazer atividade esportiva dos nossos atletas, atleta, principalmente atleta de alto nível, ele convive o tempo todo com lesões, com dores, muitas vezes joga partidas importantes com dores, e aí a equipe médica tem que se virar para dar conta para a pessoa conseguir fazer aquilo sem muito problema, e aí entra o trabalho da fisioterapia, da medicina, né, do médico, do esporte. E aí, apesar de inúmeros benefícios do estilo de vida fisicamente ativo, a atividade física, o esporte envolve o risco. Então, uma coisa importantíssima da gente conhecer de cada modalidade seriam quais fatores são fatores de risco para aquele atleta lesionar. Ou assim, a exemplo, a gente está tratando pessoas do crossfit, a gente está tratando pessoas do vôlei, do futebol, do tênis, que seja. Naquele esporte específico que eu trabalho, luta, qual é o risco ou os fatores de risco para lesões naquele esporte? Quais são as regiões que lesionam mais? Eu tenho mais lesão no membro superior, no membro inferior. Tenho mais lesão no ombro, no joelho, na coluna, qual a região? Ter um mapa e uma monitorização disso na sua equipe, que pode variar para outras equipes, é extremamente importante, porque faz com que você tenha uma noção do grupo que você está trabalhando e dá para você fazer propostas de trabalho preventivo. Você consegue fazer isso aí da melhor maneira. Diferente de você entra na equipe, você não conhece os atletas, você não sabe sobre o esporte. Lembra que a gente falou na outra aula de questão de conhecer a modalidade, conhecer a especificidade do esporte, e aí fica muito difícil para pensar em prevenção se eu não sei nem quais são os movimentos que aquele esporte faz. Certo? A prevenção de lesões deve ser um componente essencial na prática esportiva. O ideal seria todo fisioterapeuta esportivo trabalhar com prevenção. Aí é bom fazer um parênteses aqui agora. Quando a gente fala prevenção, pessoal, seria um trabalho em que o atleta conseguisse desempenhar e realizar esses exercícios, essas atividades, sem precisar da gente estar perto toda hora. Que ele possa executar no dia a dia, que seja de fácil acesso. Isso é trabalho preventivo. Aí, às vezes, a gente vê aí fora, você vai ver vários. Só entrar no Instagram, por exemplo, da galera começar a ver. Trabalho preventivo tem relação com exercício. Exercícios que os pacientes façam para determinada região, para fortalecer, para estabilizar, para ele conseguir fazer os movimentos do esporte. Aí a galera vem de prevenção como fazer terapia manual, fazer qualquer outra coisa e vende como prevenção, previne lesões. Se você for pesquisar sobre isso, você vai ver que não tem essa comprovação de que, por exemplo, fazer a terapia manual, desbloquear as estruturas só, isso vai prevenir lesões. Não vai. E a galera vende uma má ideia aí de que fazer isso é que vai prevenir lesões. Eu já vi vários, já vi em box de crossfit, a galera botar um bannerzinho dizendo faço tal serviço, tal, e isso previne lesões. Tá tudo errado o que o pessoal tá falando aí fora. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. O que é prevenção? Prevenção é você montar um programa de exercícios específico, ou de preferência individualmente para cada atleta daquele grupo, ou se você trabalha com esporte individual para aquele seu atleta dentro do contexto. Se eu não consigo individualmente, pelo menos fazer o que o pessoal chama de vacina, que são exercícios mais gerais que pega a realidade dessa população que você trabalha. Mas está ligado a exercício. Isso é um parênteses bem importante para a gente falar aqui. Porque você pode achar assim que outros tipos de intervenção da fisioterapia vão gerar prevenção. Até onde eu sei, né? E se você for pegar os estudos científicos, você vê que não é isso. Juliano. Oi, pode falar. É Juliano, não é que tá falando? Pode falar, Juliano. Vai perguntar alguma coisa? Acho que ficou alguém com o áudio ligado, não sei se ia perguntar. Então vamos seguir. E aí, prevenção é extremamente importante, né, como a gente falou, é um componente essencial na prática esportiva e justamente tendo em vista o impacto negativo que as lesões trazem, tanto no ponto de vista individual e coletivo, do grupo, da equipe que você está inserido,
quanto econômico e social. Imagina, por exemplo, o Neymar ficar fora da Copa do Mundo, o prejuízo que não é, ficar fora da Champions aí agora. Vai ter semifinal, que ele tá, né, com o Paris Saint-Germain, final. Imagina no vôlei, sei lá, a gente não joga mais, mas o Giba, o Bruninho, o levantador, algum desses assim, bambambam, não poder jogar um jogo importantíssimo no final das Olimpíadas, por exemplo. Imagina o atleta X de tal modalidade, que é o cara na modalidade, não poder jogar. O custo econômico que traz, né, o prejuízo que traz de patrocínio, de tudo mais para aquilo ali. Então, a gente tem que pensar bastante nisso. Então, quando o fisioterapeuta traz esses números para a equipe, mostra a importância do trabalho preventivo e aplica isso, geralmente dá muito certo, porque você vê benefício tanto porque melhora o trabalho para a fisioterapia, quanto para o clube que fica com o atleta muito mais vezes disputando. Os grandes profissionais da fisioterapia esportiva falam assim, que o bom é você conseguir que o atleta ele continue treinando, nunca tirar ele totalmente, se você conseguir fazer isso, claro, a não ser que ele tenha uma lesão grave, e que ele vá fazendo esses trabalhos preventivos e, quando necessário, de reabilitação, mas que ele continue no processo sem precisar estar se afastando de treinamento. Então, a ideia da fisa esportiva é deixar o cara o mais apto possível para estar treinando. Aqui é um estudo científico, né, falando disso, os efeitos, né, de exercício para melhora de mobilidade, dor e disfunção em pacientes com problema de ombro, por exemplo. Então, vê a importância, né, dos estudos também científicos mostrando, e trabalhar exercício. Você vai procurar sobre prevenção de lesões, você vai achar muita coisa também, quem quiser procurar depois. E a importância dos exercícios específicos, ou pelo menos gerais, para aquele grupo, para você poder reabilitar essa galera. Então, sobre prevenção de lesões, né, aqui é um estudo de 2020, falando, né, de exercícios, eles fizeram exercícios de alongamento posterior de ombro, né, e viram se isso tinha uma melhora na parte de controle escapular, de mobilidade, de sintoma. Então, foi um estudo de ensaio clínico controlado randomizado, que eles pegaram 67 pacientes sintomáticos com síndrome de impacto do ombro e viram se esses exercícios tinham alguma melhora sobre esses pacientes aí. E aí, o que é que eles viram como resultado? Né? Que teve melhora na dor, na amplitude de movimento de rotação do ombro e função e incapacidade com esse trabalho dos exercícios. Então, ou seja, mostrando que é positivo fazer esse trabalho. E aí tem sempre uma discussão também nos estudos científicos, se ser exercício específico ou exercício geral. Geralmente se fala que exercício específico é melhor do que você fazer um exercício generalista. Mas também tem estudos mostrando que você fazer exercício com um atleta, né, no caso, vai ter benefício. Então, é importante botar esse paciente para se mexer, para se mover. Se você puder, dentro desse processo, fazer movimentos que atrelem ao esporte, melhor ainda. Então, quando a gente pensa em prevenção de lesão, é importante, né, promover isso na prática esportiva de forma segura, né, cuidado também para não machucar o atleta. É fundamental que o fisioterapeuta esportivo esteja familiarizado com o processo de prevenção de lesões no esporte, entenda do esporte, como eu falei para vocês. E existem diversos modelos para você seguir. A dica que eu dou primeiro para vocês conheça o esporte que você está inserido. Eu trabalho com luta. A realidade de luta é diferente da realidade de um atleta de vôlei. É diferente do atleta de basquete, o atleta de futebol é diferente também. E isso vai modificar o programa preventivo que vocês poderiam fazer. Por isso a importância de fazer uma avaliação inicial, a gente falou na outra aula, né, sobre avaliação um pouco também, né, apareceu as questões, né, no slide, para eu entender assim, qual é a demanda que eu tenho. Eu trabalho com 30 atletas de basquete, então vou ter que fazer a avaliação desses 30 atletas e saber assim, onde que tem mais lesões? É mais lesões no joelho, no quadril, tornozelo e pé, na mão. Aí eu tenho uma noção da minha equipe. Por posição também, se eu trabalho com um esporte coletivo, em determinada posição, quais são as lesões que aparecem mais? Em determinada posição, quais são as lesões que aparecem mais? E a partir disso, você traçar um trabalho preventivo, com exercícios específicos para cada posição. Ou, se você trabalha com esporte individual, é muito mais fácil. Geralmente, em esporte coletivo, é um pouco mais difícil a adesão do grupo inteiro. Você tem que ter uma boa, mostrar bastante informação para a galera para eles poderem comprar isso e ver que é importante. Em esporte individual, geralmente é mais fácil. E aí existem diversos modelos, né, que o pessoal utiliza para pensar em prevenção. Por exemplo, quando a gente fala em prevenção,
Esse movimento aqui, esse exercício, ele é chamado exercício nórdico. Não sei se alguém nunca tinha visto isso aqui. Alguém já viu o exercício nórdico? Sim ou não? Que o paciente... Sim, eu já vi. Todo mundo já viu? Que o atleta vai ficar nessa posição aqui que a paciente está aqui na foto. E aí, por exemplo, ela vai fazer movimentos aqui para frente, né? Então, vai estar fazendo um trabalho excêntrico de isquiotibiais. E aí, só por si só, né? Se você for pesquisar sobre exercício nórdico, diversos estudos mostram que só fazer o nórdico como estratégia preventiva para os atletas que têm lesão de isquio já reduz em 51% as lesões de isquiotibiais, por exemplo. Ó, mais da metade. Só fazer o nórdico. Você pega, por exemplo, uma população como atletas de futebol. Atletas de futebol, né? Tem muita lesão. A principal lesão do futebol é a lesão de isquios. E aí imagina que você cai num contexto de trabalhar com futebol. E aí, se você, por si só, já implementar um programa, um trabalho preventivo com o exercício nórdico no futebol, já vai reduzir aí dos atletas 51% das lesões. Você vai pegar um programa que tem no futebol, que a gente vai falar ainda mais para frente, né, nessa aula na próxima, chamado FIFA 11, né, FIFA 11, que é um trabalho preventivo, que geralmente eles usam na parte de categoria de base, são exercícios simulando o gesto do futebol, os caras fazem como um aquecimento antes de treinar, de entrar para o treinamento. Dentro do procedimento FIFA 11 já está o nórdico, por exemplo, como um dos exercícios lá. Certo? E aí a importância da gente saber disso. Para eu também saber disso, eu preciso saber avaliar. A gente vai falar também de avaliação, né, nessas aulas, e entender a especificidade do esporte. Mais uma vez eu repito isso porque é importante. E aí eu vou saber traçar as melhores condutas para aquela modalidade específica. Quando eu falo também saber da especificidade do esporte, inclusive em relação à escolha dos procedimentos. Tem procedimentos que, para um esporte, por exemplo, determinado, pode ser considerado doping, porque aumenta a performance do atleta ou gera alguma desvantagem de um atleta para outro. E tem esportes que permite. Aí vai desde bandagem a vários outros recursos da física, às vezes, que pode ou não pode ser utilizado. Exemplo, se você trabalha com fisiculturistas, na semana próxima da competição, por exemplo, se você for fazer ventosoterapia, não é indicado fazer, porque os caras vão ter que se embolar todo de óleo, ficar exposto, imagina, cheio de bolinha roxa, assim, ou todo marcado. Não pode fazer. Então, uma semana antes, por exemplo, você não vai fazer ventosa, se está perto da competição. Ou tem esportes como lutas, tem determinadas lutas que você não pode fazer determinada bandagem, ou tem bandagem que permite. Tudo isso você tem que saber também, além dos medicamentos, aí já entra a parte da medicina, mas se você entende um pouco também ajuda, que pode o atleta estar ingerindo ou não, ou o que pode estar, porque assim, esses esportes, principalmente quando a gente fala de esporte olímpico, fala de coisas mais assim, o pessoal leva muito a sério essa questão do doping, e aí acontece. Não sei se vocês já viram, por exemplo, na Netflix, tinha um documentário, 2017, esse documentário, falando sobre CrossFit, por exemplo. Aí mostra, né, todo o acompanhamento dos atletas de elite dos Estados Unidos, e aí os dois principais, né, masculino e feminino, que ganha, ele mostra todo ano lá a temporada dos movimentos e tudo mais, nesse documentário, não sei se alguém viu. E aí durante o documentário aparece um cara que ele começa novato, vai aparecendo bem nos campeonatos e tal, e os outros atletas vinham acompanhando tudo, e esse cara vinha se destacando novo. Quando eles fazem o teste de doping nesse pessoal, os principais atletas não fizeram uso de medicamento de nada, e esse cara novato tinha feito uso. Ele é excluído do esporte, por exemplo. Só para você ter ideia. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, que pode prejudicar ou não o atleta aí. Não que a gente vai lidar com medicamento, vai ter o médico, né, da equipe, mas essas partes, eu digo, de intervenção de fisioterapia. Algumas coisas, dependendo do momento, não é permitido para algum esporte. Então, primeira coisa, você tem que começar a entender e saber isso, o que é que pode, o que é que não pode, quando você está inserido naquele determinado esporte. Além disso também, mais para frente a gente vai falar de testes funcionais, né, que podem ser importantes para prognóstico, diagnóstico, entender o que esse atleta está lesionando. Então, desde teste de salto, teste de agachamento no podal, tem os famosos Y-teste, teste da estrela, tem um monte que a gente vai comentar daqui para frente, em aulas específicas. E os modelos de prevenção, a ideia de trabalho preventivo vem desde 92, pessoal. Então, não é tão novinho assim, tipo, embora é novo em comparação a outras coisas, mas
O primeiro modelo é proposto em 92 por esse Van Mechelen e colaboradores. E aí esse modelo geralmente é o mais citado em muitas coisas. Aí o pessoal sempre que fala de prevenção usa esse modelo. E esse modelo ficou conhecido como a sequência de prevenção de lesões no esporte, que é proposto em 4 passos. Primeiro passo é monitorar, como a gente está falando, a ocorrência e severidade das lesões. Então, assim, quantas lesões ocorreram durante a temporada, durante um determinado momento? X lesões. Essas lesões foram lesões graves ou não foram? Aí você, né, a equipe de fisioterapia precisa ter esses dados aí. Diante disso, identificar a etiologia e os mecanismos que levaram àquela lesão. O que é que acontece? Teve muita entorse de tornozelo, de joelho, teve muita lesão de ombros, se é um esporte de overhead, né, que usa movimentos acima da cabeça, etc, etc. Qual a causa dessas lesões frequentes? Depois disso, introduzir medidas preventivas, quando você já tem toda uma ideia do que acontece com aquela equipe, e depois avaliar a efetividade dessas medidas. Então, por isso que a gente fala de monitoramento. Então, assim, geralmente nas equipes, o que é feito? Você tem uma avaliação pré-temporada, antes de começar os campeonatos e tudo mais, e depois, durante a temporada, é importante estar sempre fazendo essa monitorização de cada atleta. O que machucou e está voltando, aquele que está jogando muitas partidas, aquele que está fazendo muitos campeonatos e não machucou ainda, mas tem que ter o devido cuidado. E aí, geralmente, o pessoal fala nesses 4 passos aqui para seguir. Monitorar, identificar a causa, né, os mecanismos, e aí introduzir o trabalho preventivo de maneira específica. Certo? Está aqui maior para vocês verem. Tá? Então, são 4 passos aí. Então, assim, não é só chegar e já colocar exercícios específicos para a pessoa fazer. Eu preciso entender a realidade do grupo que eu trabalho, ou do atleta individual que eu trabalho. Tá? E aí tem um modelo também que eles usam, por exemplo, especificamente no futebol, né, usa-se muito, é um modelo chamado TRIP, do inglês, quer dizer, Translation, Research, Injury, Prevention, Practice Framework. Mas você não precisa saber do inglês, chama modelo TRIP. E pode ser compreendido em processo de transferência de resultados das pesquisas em prevenção para lesões para a prática. Que é o que você vai ter feito? A monitorização, você identificou, né, os mecanismos, ou seja, você fez uma pesquisa com o seu grupo, e depois agora você vai inserir condutas na prática. Basicamente, esse modelo segue isso. E aí, por exemplo, né, em relação a esse modelo TIP, o que é que você vai ver? Primeiro, quais são as lesões ocorrentes e quais são a sua consequência? Esse atleta, ele sai do campeonato? Ele fica fora dos treinamentos? O que é que acontece? Então, estou no processo de monitorização dessas lesões. Depois, qual a causa das lesões? E quais são seus determinantes? O que faz esse atleta lesionado daquele jeito? E a investigação e etiologia dos mecanismos. Depois, o que pode ser feito a respeito para melhorar isso? O fisioterapeuta do esporte tem que estar pensando nisso o tempo todo no clube que ele está inserido. Desenvolvimento não é só pensar na reabilitação. Antigamente se tinha muito esse conceito. Eu vou trabalhar com esporte, vou pegar só os caras quando machucar. Não tem que ser assim. Eu tive uma experiência, por exemplo, de trabalhar no basquete do esporte 2013. Graças a Deus a gente foi campeão brasileiro invicto naquele ano que eu ajudei lá, né, na fisioterapia. E aí o trabalho era constante, o tempo todo assim. Então, tipo, todo dia da semana, ou muitos dias, a gente tinha horário para chegar antes do treino, para atender as atletas, pós-treino, fazendo trabalho. Sempre nos treinamentos tinha vários circuitos de exercício preventivo, justamente para fazer isso que a gente está citando aqui. E durante a temporada, tanto eu como o professor, né, no caso eu fui como estagiário nesse período, fazia todo o acompanhamento das lesões e tudo para, de um ano para o outro, sempre estar pensando em trabalho preventivo. Então, isso é extremamente importante num grupo que você está inserido. A gente lidava, por exemplo, com atletas de seleção brasileira, né, atletas americanos de fora do Brasil, e aí é importante isso. Aí, depois, quais medidas preventivas funcionam ou funcionaram, né, para aquele grupo devido? Avaliar a eficácia dessas medidas. Como oferecer medidas preventivas com eficácia comprovada? Aí a gente tem que verificar o que é bom, o que não é. E qual a abrangência, efetividade e adoção, né, dos atletas? Assim, como que eu vou controlar e saber que o meu atleta está fazendo os exercícios? Preciso pensar sobre isso também, certo?
Só para você ter uma ideia aqui, ó, no estudo que eles fizeram com jogadores de hóquei sobre grama, eles fizeram esse sistema de monitoramento, eles viram assim, que o grupo de hóquei lá, eles tinham 112 lesões, das 112, 87 receberam atenção médica e atendimento médico, e 56 dessas 112 levaram ao afastamento dos atletas. Certo? E das 56, 7 levaram ao afastamento dos atletas, mas não recebeu nenhuma atenção médica. Isso é o que a gente chama de monitoramento. Quantas dessas lesões afastam o atleta do treinamento? Quantas não? Até que ponto o atleta continua treinando ou tira ele totalmente para poder tratar? A gente precisa estar sempre conversando com a equipe profissional, com a equipe médica, com a equipe técnica o tempo todo isso. Porque, assim, para o treinador, o que é que ele quer? Ele quer que o cara esteja jogando o tempo todo. Só que a gente sabe que, durante uma temporada inteira, vão ter campeonatos que vão ser mais importantes, menos importantes, e a gente precisa fazer uma coisa chamada planejamento. E aí, por isso que entra a ideia da monitorização primeiro. Por isso que eu estou conversando hoje com vocês isso, monitorar as lesões do meu atleta, para eu saber, assim, a partir disso, vamos planejar. E aí você vai conversar com a equipe técnica para saber, assim, ó, quantas competições a gente vai ter nesse ano aí? Ah, vai ter Brasileiro, Nordestão, vai ter isso, vai ter campeonato nacional, tal. Quais são as prioridades da equipe? Isso você tem que conversar com a equipe técnica para, a partir disso, saber. Porque, assim, se não se toma esses cuidados e o atleta vai só para o pau, só para treino, jogo, algum campeonato importante pode ser que ele fique de fora. Isso fazer a diferença no resultado final do trabalho. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É um trabalho constante. A gente sempre diz assim, fisioterapeuta que trabalha com esporte, quem gosta, né, desse meio, é o primeiro a se acordar, dependendo, né, onde você trabalha. Você trabalha no Centro Olímpico, você viaja com os atletas de seleção, você é o primeiro a acordar, que você acorda, já tem gente para tratar, e é o último a ir dormir. Eu canso de ver os colegas que trabalham em equipes, por exemplo, futebol ou luta. Tem um amigo que é da seleção brasileira de taekwondo, por exemplo, que os caras fazem a reabilitação muitas vezes, se tem uma luta, um campeonato de um dia para o outro, no quarto do hotel do fisioterapeuta está instalado lá junto com a equipe. Os atletas vão para lá e a fisioterapia manhã, tarde e noite, para poder deixar os caras em condição de fazer a modalidade, de fazer o esporte, né, de praticar aquilo ali. Você pega um crossfit, por exemplo, tem campeonatos que o cara vai fazer 2, 3, 4 4 sessões diferentes de exercícios e de movimentos lá durante o dia. E você tem que, nesses intervalos, ter toda uma estratégia de como você vai deixar esse cara bem, ou essa moça bem, para aquela competição. Por isso que é importante, e aí quando a gente for falar de cada modalidade, eu vou tentar trazer ao máximo essas informações para vocês, a gente saber sobre a epidemiologia de cada esporte. Ou, naquele esporte que eu estou inserido, é a primeira coisa que você tem que se preocupar quando você lida com esporte de alto nível, quando você trata mesmo o esporte recreativo, você também pode trazer essa informação para o atleta recreativo, de informações sobre aquele esporte, inclusive para o atleta aderir ao trabalho, porque senão ele não vai querer, vai dizer assim, não tem sentido fazer prevenção. Agora, se ele vê a importância, ele não vai deixar de fazer um dia. Tanto atleta recreativo quanto atleta profissional. A gente tem que pensar nas duas possibilidades. Você pode se inserir e trabalhar com atletas de alto nível, mas pode ser que você não trabalhe, mas seu trabalho com atleta amador também é fisioterapia esportiva. Lembra disso que a gente conversou. Então, diante disso, eu preciso entender a especificidade daquele esporte, a modalidade que está inserido, e saber assim, por exemplo, no CrossFit. Aqui é só um exemplo. No CrossFit, eu tenho mais lesões em ombro, primeiro. Segundo, lombar. Terceiro, joelho. Se eu sei que essas 3 regiões são regiões que têm mais lesões, eu já posso montar um trabalho de exercício específico para fortalecer, por exemplo, manguito, para melhorar a rotação interna e externa de ombro, para melhorar a mobilidade lombar, para melhorar a estabilidade de joelho. Isso já vai ajudar muito. E eu conhecer também quais são os fatores. Por exemplo, atletas de CrossFit que já têm lesões pregressas têm 3,2 vezes mais risco de ter novas lesões. Veja só. Então, saber esse histórico do atleta é importante. Por exemplo, saber fator protetivo. Atletas de CrossFit que realizam treino há mais de um ano. Isso reduziu quase pela metade o risco de lesão, porque o cara já conhece o corpo, já sabe o limite que pode ir. Isso é importante o fisioterapeuta que trabalha com aquela modalidade saber. Certo?
Por exemplo, você saber assim, ó, taxa de lesões por 1.000 horas de treino. Esse é um infográfico que o amigo Josemi Dutra, né, que é o cara que é referência em prevenção de lesões, por isso que eu coloquei aqui para mostrar para vocês, traz, e esses dados são desse ano, 2020. Tinha um outro infográfico que ele tinha feito do ano passado, 2019, e o que é que tinha visto nesse outro? Nesse outro estudo de 2019, tinha aqui as taxas de lesões eram 2,3 a 3,4 lesões a cada 1.000 horas. Nesse de 2020, eles já viram que fizeram um estudo com maior qualidade e tudo mais, que a taxa de lesões não foi mais 2 a 3 lesões a cada 1.000 horas, que estava sendo menor do que, por exemplo, futebol, rugby, esportes assim, que também estão ali em cima em quantidade de lesões. O CrossFit agora, pelo menos esse dado de 2020, a cada 1.000 horas você tem uma média de 18 lesões a cada 1.000 horas de treino, de competição, de atividade de CrossFit. As lesões mais frequentes são, primeiro, lesões musculares. Então, você já sabendo disso, já faz um trabalho específico. Então, você pode fazer as liberações miofasciais para melhorar, associando treinamento, ó, dores nas articulações, trabalho para melhorar a articulação, tendinopatias depois, contusão, dor na região tibial, luxações, fratura posterior lá embaixo, fascite plantar lá embaixo também. Aí eu tenho uma ideia geral daquele grupo que eu trabalho. CrossFit, por exemplo, é uma modalidade que está crescendo bastante na nossa região. Todo box de CrossFit praticamente tem fisioterapeuta. E se já chega um fisioterapeuta com esse conhecimento da modalidade, sabendo o que pode favorecer ou não meu atleta machucar ou não, você já consegue fazer um trabalho a curto, médio e longo prazo e não só ficar tratando quando ele machuca. Que isso é uma coisa que, infelizmente, a gente vê a galera querendo vender fisioterapia de recovery. Certo? Bom dia, pessoal aí que chegou depois. Fisioterapia só como trabalho de recovery, e é muito pouco para a gente isso. O ideal é quando a gente consegue fazer um trabalho, sim, de reabilitação quando precisa, mas um trabalho a longo prazo de prevenção, ou pelo menos minimização dessas lesões. Para isso, eu tenho que monitorar o grupo que eu trabalho, ou o atleta que eu trabalho, e, a partir disso, traçar um programa para ele estar sempre bem. Isso seria a ideia. Certo? Isso seria a ideia. Por isso, entender da modalidade. E aí, cada modalidade que você está inserido, é importante você estudar aquela modalidade, saber os movimentos, saber o que pode piorar, ou o que pode melhorar. Tá? E aí, como classificar essas lesões? Qual o mecanismo de lesão mais comum na minha equipe? Qual o tipo de lesão frequente? Qual região? A gente acabou de dar um exemplo do CrossFit. Quais são as lesões mais severas que acontecem? Se pega uma realidade do futebol, a lesão do LCA, por exemplo, ruptura do ligamento cruzado anterior, não é a mais frequente. Se você pegar durante o ano inteiro, ou temporada no futebol, não é a lesão que mais acontece. Lesão muscular, principalmente disco tibiais, é a que mais acontece. Mas, por exemplo, uma lesão de LCA tira o atleta de uma temporada inteira. Então, acontece pouco, mas quando acontece, tem uma severidade muito grande. Então, a gente também tem que entender isso. O que é importante ou não, né? Para priorizar o trabalho da fisioterapia. Essas lesões, elas podem ser classificadas como aguda, subaguda ou crônica, né? Que é a classificação geral que não só no esporte, em outras áreas, né? A gente traz, né? As lesões, dores, né? Aguda, crônica, subaguda, que isso vai demandar planejamento e trabalho diferente, né? Você trabalha com as dores agudas, vai ter um foco, dor crônica já tem outro foco. As lesões também podem ser por sobrecarga, ou por overuse, ou overtraining, né, que é o excesso de treinamento, a sobrecarga, né, e aquele corpo não está tendo repouso, certo? E aí, classificar as lesões de acordo com sua origem é importante não só para a documentação, o sistema de monitoramento, mas também para planejar a conduta, para ter a tomada de decisão do que você vai fazer com aquele grupo ou com aquele atleta específico. Aqui outro trabalho mostrando, né, programa preventivo, né, prevenção de lesões, e melhora na performance de atletas, revisão sistemática. Então, assim, hoje em dia se preocupa mais em estudar e trabalhar com prevenções. Aqui na nossa região a gente tem uma referência que é o Josemi Dutra, e vão ter outras pessoas aí no Brasil todo que trabalham também com isso, com prevenção. Lembrando, pessoal, prevenção está atrelada a exercício,
ou um trabalho que o atleta possa fazer independente da fisioterapia. A gente vai orientar, a gente vai estimular, mas ele poder fazer também outros dias que a gente não está junto. Isso é prevenir, isso é minimizar a lesão. Cuidado com o que você vê aí fora, a galera vendendo ventosa terapia como prevenção de lesão, terapia manual sozinha, isolada, como prevenção de lesão, aí está tudo errado. E aí esse trabalho foi de 2019, foi um outro estudo mais recente também, em que eles fizeram e viram, entenderam como os programas de prevenção existentes, geralmente esses trabalhos são feitos em categorias mais jovens, então eles pegaram um grupo juvenil e viram os fatores de risco que eram modificáveis para poder ver se tinha uma melhora, né, nesse trabalho com esses atletas. Então, eles avaliaram os programas de prevenção de lesões nesse grupo, e aí pegaram diversos também estudos científicos, né, que é uma revisão sistemática, então pegam vários outros estudos para ver. E aí, o que é que eles viram? Né, que, principalmente, o FIFA 11, pensando, né, principalmente no futebol, é muito utilizado, alguns outros esportes, não sei se alguém já ouviu falar o que é FIFA 11, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês o que é FIFA 11. E aí, entre os estudos, o FIFA 11 foi o programa mais utilizado. E se você tiver dúvida, se der tempo hoje eu mostro, mas eu sei que tem gente que vai para a aula depois, né? Se der tempo eu mostro o que é o FIFA 11. E aí, entre os estudos, o percentual médio de melhora na geração de força foi de 11,3%. Melhoraram os indivíduos que fizeram o programa preventivo. Coordenação, postura, equilíbrio, melhora na velocidade, tudo por esse trabalho. Certo? E aí eles viram que os programas preventivos melhoraram vários riscos internos e modificáveis dos atletas, melhorou o desempenho, né, desse indivíduo, certo? Mas também, claro, você precisa sempre de outros estudos, tem que ver, né, estudos com grupos maiores. A maioria desses estudos que a galera faz de preventivo pega um grupo amador, né, pessoal mais jovem, juvenil. Seria importante fazer estudos com o pessoal profissional também para ver, né, mas já é tentativa aí disso. Outro trabalho científico também, por exemplo, intervenções para a prevenção de lesões em isquiotibiais. Isso é uma lesão que acontece muito em vários esportes, não só futebol, esportes de corrida, parte de atletismo, 100 metros, etc. Não sei se você lembra do Usain Bolt, do atletismo, né? 100 metros, que era um cara que o que acontecia com ele, antes de a gente continuar ali? Ele sempre fazia o seguinte, aonde ele ia nas competições dele, ia um quiroprata com ele, né? A fisioterapeuta quiroprata, acho que no país dele é só quiroprata, e ele fazia todo um trabalho de liberação, de manipulação, tudo antes de cada competição que ele ia fazer. E nos treinamentos tinha equipe de fisioterapia, né, cuidando dele e tudo. E aí o que é que eles faziam? E eu vi uma palestra de um profissional francês falando e mostrando isso, né? Diversos atletas, e o Usain Bolt foi um exemplo. Eles sempre pegavam o Usain Bolt durante treinamento, pós-treinamento, treinamento, e alongavam o isquiotibiais do Usain Bolt o tempo todo. Alongavam. E aí o que é que eles estavam fazendo com as fibras lá do Usain Bolt? Estava gerando certo estiramento, de certa forma. Estava gerando... porque quando você alonga e mantém lá, você está afastando a origem de seção. Isso para potência muscular e para explosão é ruim, porque você perde potência. Resultado, na última prova que o Usain Bolt competiu na vida, né, ele não conseguiu finalizar a prova porque ele teve uma lesão grave nos isquiotibiais, rompeu lá os isquiotibiais e ele termina a prova se arrastando e segurando a coxa dele. Não se afirmou realmente se foi isso, mas assim, pode ter sido sim o trabalho da fisioterapia, dependendo, né, e precisa, claro, avaliar com melhor clareza, mas esse excesso de alongamento na musculatura pode ter sido um causador aí dessa lesão dos isquiotibiais. E aí se estuda muito essas questões de como que eu posso minimizar isso. Claro que tem lesões, vamos chamar assim, que a gente não tem como prever. Eu não tenho como prever quando um atleta de um esporte que tem contato vai se trombar com outro, vai bater cabeça com cabeça, vai tipo chocar com outro. Isso a gente não consegue prever. Agora, eu tenho como minimizar lesões musculares, minimizar problemas articulares, isso a gente consegue. E aí, dica para vocês, assim, se alguém quer, eu amo essa área esportiva, não sei se o grupo todo aqui gosta, né? Sempre nas turmas, tem 38 pessoas aqui. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Aqueles que gostam dizem assim, eu quero estudar mais, ler os artigos. Procura, principalmente, inicialmente, estudos dessa rede aqui, Cochrane.
Estudos Cochrane geralmente têm uma qualidade metodológica e de qualidade do estudo muito boa, então vale a pena pesquisar primeiro na Cochrane, pesquisar na Pedro, PubMed, que são as bases importantes, principalmente Pedro é base para fisioterapia, fora as revistas específicas de esportes. Alguém aqui que gosta de esportes, dessa turma, eu quero saber o que está de mais atual, começa a ler e procura uma revista britânica, que é a British Journal Sports Medicine, aí a sigla é BJSM. Se você botar Revista de Fisioterapia Esportiva, BJSM, vai aparecer na internet para você. Aí você consegue. Posso até mostrar para vocês aqui. Só um minuto. A revista qual é que eu estou falando. E aí vocês vão ver. E aí você consegue se atualizar bem sobre o que está sendo visto em cada esporte, o que está sendo estudado na parte esportiva de forma mais atual. Me diga uma coisa, aparece para vocês a página do Google aqui? Sim ou não? Estou vendo a galera bastante calada, não sei se estão acompanhando. Sim, tá aparecendo. Tá? Beleza. E aí você bota assim, ó, British Journal Sports Medicine, BJSM. Aí vai vir aqui, ó, British Journal Sports Medicine. Como é uma página que eu acesso bastante, já está aqui para mim, inclusive marcadinha. Eu clico, e aí você vai ter ó, a revista. Veja que já tem, ó, mostrando a modalidade esportiva. É uma das melhores, se não a melhor revista de esportes para você pesquisar os artigos e tudo mais. E ela, quando você vê isso aqui, ó, fator de impacto, isso é o que mostra a revista ser muito acessada, muito citada, relevante ou não. E ela tem um fator de impacto extremamente alto, até aumentou mais. Até o ano passado era 11 e alguma coisa, já está 12 e pouco. Isso é muito bom, essa revista é excelente para esportes. Claro, entenda o que a gente vai falar aqui. Não é porque o artigo está publicado numa revista dessa, embora que quem não quer, né? Quem não queria de vocês aí, se for pesquisador, publicar numa revista dessa. É o sonho de qualquer um que trabalha com esporte. Mas não é porque seu trabalho foi publicado aqui que ele é 100% de qualidade. Tem outra coisa também que a gente tem que falar, né, sobre isso, que não é porque foi publicado que é bom. A gente tem que ser crítico nesse ponto também. Mas vamos lá, trazendo para vocês aqui. E aí, ó, o que é que a gente tem nesse British Journal Sports? Então, tem várias coisas, ó, artigos que você pode ver aqui. Ó, artigo original, ó, por exemplo, aqui, ó, uma revisão sistemática sobre lesões de LCA em atletas de futebol. Então, você pode ler sobre LCA, que é algo frequente. E tem várias outras. Ó. Aqui, ó, um trabalho no Instituto Australiano de Esportes, para ver sobre performance esportiva, ó, trabalho de 2020, inclusive, ó, publicados esse ano. Esse aqui, ó, 2020. E você pode abrir. Aí vamos supor que ele não esteja disponível aqui, ou não possa abrir, porque tem alguns artigos que são livres. Esse aqui é free, ó, livre. Se eu clicar aqui em PDF, ele vai me dar o material completo, provavelmente, ó, 10 páginas. Mas tem alguns que não são. Ó, ele me dá completo, ó, o material. Então tem tudo, ó. Alguns, e vou até mandar esse artigo para vocês. Alguns artigos desses vêm imagens assim, ó, como vocês estão vendo, ó. Isso aqui é a imagem ó, da Europa. Aqui acho que é a Itália, se eu não me engano. Deixa eu ver quem escreveu o trabalho. Francesco, ó. Aí você vê o nome dos caras, ó. O que eu vi? A camisa aqui, como eu conheço futebol, né? Quem não sabe, tudo bem. Ó, são camisas italianas, eu pensei logo que era italiano. Você vai para os autores, ó. Você vai ver, ó. Francesco, Matteo, Alberto Grassi. Aí vamos lá. Aqui do lado, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Clínica de Ortopedia e Traumatologia, Instituto. Se tiver pequeno, deixa eu tentar ampliar para vocês. Aqui, ó. Clínica Ortopédica Traumatológica, Instituto Rizzolo di Reo, tal, ó, em Emilia-Romagna, Itália. Então, você sabe que o trabalho foi feito por um grupo italiano. Então, você vai estar lendo e foi publicado na revista, esse aqui é da Inglaterra, um estudo sobre LCA. Futebol tem muito, né? Comparado a outras, como a gente falou, de não é tanto, mas tem, ó. Alguns trabalhos vêm com imagem, assim, que é legal. Tem outros que não vêm só o texto. E você precisa entender. Mas vale a pena dar uma lida. Você vai estar bastante atualizado. Artigo desse ano. Certo? Vou até baixar e mando para vocês já já. Então, por exemplo, eu posso estar lendo o que aquela revista específica publica. É interessante. Outra possibilidade pode ser na Pedro diretamente. Tem várias aqui. Não vou ficar
prolongando aqui, mas vocês conseguem achar. Ó, por exemplo, esse trabalho aqui, ó, foi algum sobre a Olimpíada do Rio, ó. Trabalho que investigaram lesões nas Olimpíadas de 2012 a 2016. Grupo australiano, ó. E aí tem várias coisas que vocês podem pesquisar, já na revista. Se não, vai na Pedro, por exemplo. Pedro é a base de fisioterapia, né? Uma base de pesquisa aqui que tem só focada para fisioterapia. E aí você pode botar aqui pesquisa avançada. Você pode botar aqui, eu boto esportes mesmo, ou se você não botar o título, ó, esportes de injúria, prevenção de lesões, você pode botar aqui, por exemplo, ó, subdisciplina, você pode botar os esportes. Inclusive, tem como você cadastrar nesse site e você receber por e-mail todo o novo trabalho que é publicado. Vou botar a publicação em 2015 para cá, vamos ver o que é que aparece. Ó, trabalho sobre prevenção de lesões, ou tudo mais, ó, tem alguns aqui, ó. Aí aqui tem um guideline, uma diretriz de 2017 sobre lesão de ligamento cruzado do joelho, ó, também. E aqui depois, ó, tem outros. A Pedro, o que é legal? Que ele coloca primeiro os guidelines, que são as diretrizes, e as revisões sistemáticas, que são os melhores trabalhos, né, considerados, pelo menos. Né? E depois eles começam a botar os estudos clínicos. E na Pedro é legal também, porque tem uma forma de avaliar a qualidade do trabalho, e eles têm uma nota para os estudos clínicos. Ó, esse aqui teve uma nota 8, por exemplo, 8 de 10. Certo? E aí você consegue se atualizar no que a galera, inclusive, está pesquisando forte, está pesquisando no geral, porque assim, a gente vai ver, vocês vão ver quando quem quiser, né, começar a pesquisar dessa forma, que tem esportes que sempre está sendo feito trabalho, então, futebol sempre tem muito, basquete, vôlei, essas coisas, mas tem esporte que talvez você pode trabalhar, ou pegar algum atleta que não tem muita coisa. Exemplo, você vai trabalhar com vela, se fosse o caso, né, você vai trabalhar com vela. Você vai trabalhar com, sei lá, pensando no esporte aí bem diferente, acho que é badminton, né, que é aquele que tem uma raquetezinha pequenininha e aquela petecazinha que o cara bate, assim. Você, talvez, provavelmente, não tem nem literatura científica de estudos com um grupo de atletas dessa modalidade. Aí você geralmente vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que associar conhecimentos de outros esportes e trazer para aquela realidade, é o que o pessoal chama de evidência indireta, para poder trabalhar com aquela modalidade. Porque nem todas elas têm dados epidemiológicos, dados daquele segmento, e a gente precisa ver. Então, por isso que, no grupo que você está trabalhando, você tem que fazer uma monitorização daquele grupo. Tem um cara que é legal de vocês acompanharem na internet, não sei se, né, vocês vão catucar os profissionais da área específica, que é o Felipe Adiello. Acho que é assim que se escreve. Mas se você botar no Instagram, você vai achar ele. Acho que é isso. Ele já foi presidente da SANAF. SANAF é o órgão nacional de fisioterapia esportiva. E ele fala exatamente isso. Em umas palestras no YouTube, se for procurar, você vai achar ele. Ele sempre trabalhou a vida toda com basquete. E o foco dele foi basquete. Aí, num tempo, 2012 para 2016, ele trabalhou nas Olimpíadas. Na Olimpíada do Brasil, ele foi o chefe da delegação de fisioterapia. E aí, por exemplo, na época que ele estava nesse processo olímpico, botaram ele para trabalhar na vela. Ele fala isso na palestra dele, por exemplo. E aí ele não sabia nada de vela, teve que estudar a vela e não tinha estudo nenhum de vela. Então, assim, só trazendo para o contexto, já que a gente está falando de monitorização de lesões, eu preciso saber da modalidade, saber se tem estudo, se não tem. Se não tem, eu tenho que fazer toda a análise dos dados do meu grupo que eu estou trabalhando, fazer o que o pessoal chama de baseline, que é os dados básicos do meu grupo, a partir de onde eu comecei a trabalhar, para poder implementar os trabalhos preventivos. Então, essa revisão sistemática, né, foi até não tão nova assim, mas 2010, embora que os trabalhos Cochrane sempre são muito bons. Alguém vai perguntar alguma coisa? Alguém ligou o áudio aí? E aí, esse trabalho, o que é que eles viram? Eles viram que esportes como futebol têm uma alta lesão nos isquiotibiais, e aí viram as intervenções visando prevenção dessas lesões. Geralmente está incluído o nórdico, na maioria, como a gente falou no início. E aí eles pegaram, por exemplo, 287 participantes, né, nos estudos que eles viram, e aí examinaram as intervenções e viram, né, em relação à prevenção de lesões. E viram que fazer o trabalho preventivo foi interessante para esse grupo aí, teve benefício
fazer o trabalho preventivo, certo? Mas não vou ficar me adentrando nesse trabalho aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ah, tudo bem, Caroline, beleza. Mas de todo jeito a aula vai ficar salva, você consegue assistir novamente. Aí, mecanismo de lesão, pessoal. Isso aqui é importante a gente comentar. Os mecanismos de lesão podem acontecer se o esporte é de contato, por contato, trauma, choque, ou sem contato algum. Então, de repente, o cara virou o pé, né, uma entorse, ou o atleta gerou uma lesão muscular por um esforço, por overuse, ou coisa desse tipo. Então, eu posso ter lesões de contato e sem contato, certo? Perguntas até então, pessoal. Tudo bem mesmo? Como é que vocês estão aí? Quase 40 pessoas já na sala. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo mesmo? E aí, vamos lá. E também é importante a gente saber a região corporal e o tipo da lesão, né? Como a gente já falou antes, mas só reforçando. Então, vocês que são os responsáveis daquele setor específico, são responsáveis por monitorar e ver quais são, né, as regiões que tem mais. Aí, uma coisa importante de comentar, não é porque naquele determinado esporte, vamos supor, aqui o grupo, alguém trabalha com futebol, e aí você viu, se você for pesquisar, lesões de futebol, a principal é a lesão de isquios. Vou dar um exemplo daqui da nossa região. O pessoal do Esporte Clube do Recife, fisioterapeuta Bruno Gilberto, que alguém possa conhecer aí, que é um dos membros do SONAF que a gente tem aqui no estado. E ele estava falando já em conversas que a gente teve, né, e tudo mais, bate-papo, que, no geral, no futebol, você vai ver as principais lesões são, primeiro, lesão de isquiotibiais, segundo, lesão de adutores. No Esporte Clube do Recife, quando a gente foi ver, por exemplo, eles foram ver, a principal lesão estava nos adutores, por exemplo, não era a isca. Certo? E aí, por exemplo, nesse grupo deles lá do esporte, já vai ser um trabalho diferente dos outros. O foco vai ser mais para os adutores, por exemplo, do que você ficar focando só nos iscos. Porque, na realidade daquele clube, o Esporte Clube do Recife, o principal local são os adutores. E aí, até que ponto vale a pena seguir a realidade geral, sendo que, como é que se diz? Sendo que naquele grupo não é a realidade geral. Então, assim, é ideal que vocês, aonde estão inseridos, se basear no que aquele esporte apresenta, como a gente mostrou um exemplo do CrossFit e epidemiologia, mas também é importante você se basear, por exemplo, na realidade do seu grupo, da sua equipe, para você poder montar os trabalhos aí, pensar em prevenção, pensar em tudo isso que a gente está conversando até então. Certo? Então, o contexto também vai ser bem importante, o contexto. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de dados, né, de um determinado grupo em que avaliou, por exemplo, lesões de coxa, joelho, quadril, lombar. Você pode fazer um tipo de baseline dessa com o grupo que você está trabalhando. Se você futuramente for trabalhar, estagiar, que seja. Você saber, meu grupo tem mais lesão na coxa, no joelho, ou é lombar primeiro. Onde é que acontece primeiro as lesões? É importante também entender, né, a recorrência de lesões, se acontece, né, ou não no seu grupo que você trabalha, ou no esporte individual. Essa recorrência pode ser precoce, pode ser tardia ou demorada. O ideal é que não tenha recorrência, mas se acontece, a gente precisa entender por que acontece, certo? E fazer o máximo para melhorar. E aí é importante estabelecer um fluxo de atividades juntamente com a equipe que você está trabalhando, se você trabalha em equipe, né? E aí verificar em relação a saber, por exemplo, como é que estão os atletas, tá sempre em contato com a equipe, então com o treinador, com o preparador físico, com o médico, com o nutricionista, com todo o contexto, para fazer o melhor para aquele atleta ou para aquele grupo de atletas que você trabalha, certo? Então é importante ter essa ideia de equipe de saúde, juntamente com a equipe técnica, equipe de treinadores, etc., falando a mesma língua para que o atleta tenha um melhor atendimento. Se você não trabalha na equipe, mas você trabalha num box de crossfit, você trabalha com corredor de rua, você ter acesso ao treinador do grupo de corrida,
ao coach do CrossFit, ao profissional X, preparador físico daquela pessoa, e fazer um trabalho conjunto. É extremamente importante. A gente falou disso, inclusive, na outra aula. Certo? E aí, por isso que tem todo esse raciocínio. Você, que é o fisioterapeuta aqui, não pode trabalhar isolado. Você precisa estar em conjunto com todo esse grupo que a gente já comentou. Então, assim, para eu ter e utilizar esses dados que a gente falou, né, da melhor forma, eu preciso que o grupo da fisioterapia que fez as avaliações, que pegou todos os dados, que sabe que o atleta está melhor ou que ele está mais perto de lesionar ou menos, tem uma linguagem, uma comunicação direta com a equipe médica para poder fazer com que o atleta tenha o melhor atendimento possível diante das demandas do esporte. Isso é importante, certo? E aí, não são coisas isoladas. Então, assim, o atleta, treinador, preparador físico, equipe de saúde tem que estar em conjunto para analisar esses dados, para entender qual é a realidade que o atleta está, se ele está bem, se ele não está, se ele precisa de ajuda, se ele não precisa. O acompanhamento, a gente tem que pensar não só a curto prazo, pessoal, tem que ser o acompanhamento anual, as metas daquela equipe, e que pode mudar de acordo com se o atleta lesiona durante o ano, se o atleta tem uma lesão mais grave, menos grave, tudo isso vai mudando de acordo com o planejamento, certo? A quantificação da ocorrência de lesões, ela pode acontecer devido à exposição ao esporte, obviamente. Quanto mais você treina, quanto mais você compete, quanto mais você tem mais chance de machucar do que alguém que não faz, obviamente. E aí, quanto mais quilômetros, quanto mais arremessos, horas de competição, etc., você está mais exposto a lesões por overuse, por exemplo, né, por sobrecarga. A prevalência, né, pode acontecer, por exemplo, lesões presentes em 40% de jogadores na primeira semana de temporada, pode ser que não aconteça em outras semanas. Então, ouvir sobre prevalência do esporte, incidência do esporte, né, de lesão, é importante a gente olhar também isso. Prevalência e incidência tem diferenças. Uma é você olhar as lesões que acontecem naquele ano, naquele momento, e outra vai estar relacionado a lesões prévias, ao histórico daquele grupo, são coisas diferentes, tá? Ok? E aí, diante de tudo isso, depois que eu tenho todos os dados, que eu planejei, conversei com a equipe médica, que está todo mundo junto, a gente vai estabelecer esse foco para a prevenção, estabelecer as metas de trabalho para a fisioterapia estar ajudando a equipe, né, e o grupo e o que você está inserido, tá? Aqui, por exemplo, é um trabalho científico mostrando a avaliação das lesões que aconteceram nos Jogos Olímpicos 2016. Então, vê, artigo lá da British Journal of Sports Medicine, aquela mesma revista que eu mostrei para vocês. Vocês podem achar ele lá. Então, foi um estudo que eles acompanharam 11.274 atletas de 207 países diferentes e viram quais esportes lesionaram mais, quais menos. E eu trouxe até esses dados para vocês aqui. Então, um trabalho de 2017. E eles viram as lesões lá nas Olimpíadas e eles viram o seguinte, que, por exemplo, desses 11.274 atletas, eram 5.089 mulheres, 6.185 homens. E, em relação às lesões, o que é que eles viram? Que, por exemplo, o principal esporte que teve mais lesões foi o ciclismo, BMX, com 38% das lesões. Então, é muita lesão, pessoal. Quase 40% do grupo. Boxe teve 30% de lesões. Mountain bike teve 24%, então mais outro esporte de bicicleta. Taekwondo, 24%. Polo aquático, 19%. Rugby, 19%. Aí, de 0 a 3% teve slalom de canoa, remo, tiro, arco e flecha, natação, golfe, tênis de mesa. Por exemplo, você não está vendo aqui, ó, levantamento de peso olímpico, que aí se encaixava no contexto de CrossFit aqui, ó, não apareceu aqui nos Jogos Olímpicos. Ó. Principais lesões, ó, ciclismo, mountain bike, boxe, por exemplo. Depois taekwondo, esporte de luta e esporte de bike. Certo? E aí, eles viram também, né, por exemplo,
que as lesões, tinham lesões que duraram mais de 7 dias, tinham lesões que tiravam o atleta da competição, outras não. Então, eles fizeram também toda essa análise. No geral, 8% dos atletas sofreram pelo menos uma lesão durante os Jogos Olímpicos e 5% do grupo todo avaliado uma doença. É um número não tão alto, mas teve, né, lesões, um pouco menor que nos Jogos Olímpicos de 2012. Então, já houve uma melhora em relação às intervenções preventivas e tudo mais nas Olimpíadas. Ó. Teve menos lesões do que 2012, por exemplo, 2008. Mas eles viram também aonde está tendo ainda muitas lesões, que é esporte de bike e esporte de luta, principalmente. Certo? Tudo bem aí? Aqui só uma frasezinha para vocês, que a vida é um constante recomeço, não se dê por derrotado e siga adiante. Para o atleta é isso, né? Se ele tem uma lesão, ele vai ter que recomeçar, né? E a gente ajuda muito nesse processo. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. E acreditar, né? O colega fala muito, né? Um colega, eu cito ele porque ele é o cara que fala de prevenção, que é o Dutra, ele diz, acredite no processo. E é verdade, né? A gente tem que acreditar, o paciente, né, o atleta tem que acreditar no processo todo e no trabalho da fisioterapia. Quem tem que mostrar a qualidade do trabalho são vocês, né? Em relação a qual a importância da fisioterapia no contexto do esporte. Isso já está crescendo e melhorando muito em várias modalidades. Você vê aí, se você for procurar na internet depoimentos de atletas, tem um monte de atleta que coloca depoimentos, agradece ao fisioterapeuta pelo trabalho, e por que ele conseguiu, por conta da fisioterapia. Então, assim, a gente já está tendo um melhor reconhecimento do nosso trabalho, de maneira geral, em vários esportes. Para continuar tendo essa melhora, a gente precisa, inclusive, das novas pessoas, de quem for chegar futuramente. Alguns aqui que possam vir a trabalhar com modalidade esportiva, né, e ajudar nesse contexto. Pegando esse gancho, aí só para a gente ir mais um pouquinho, a galera que tem aula, a aula é a partir das 11 horas, né? Isso, 10h50, né? Só me lembra aí. Quem que precisa sair para a aula. Não é isso? Isso. Começa às 10h50. Pronto, então dá para a gente ir só mais um pouquinho aqui. Vou falar já um assunto que vai somar com isso que a gente está falando de monitorização de lesões, certo? Que é sobre carga de treinamento e tudo mais, que também é importante o fisioterapeuta entender, que é uma coisa que está atrelada ao que a gente chama hoje em dia de capacidade, vou botar aqui no chat, e demanda, que é uma coisa que é mais falada. Se você assistir 10 lives de fisioterapeuta esportivo, as 10 vão falar de capacidade e demanda. É uma coisa que hoje em dia está muito em alta. E isso está totalmente atrelado à carga de treinamento, e o fisioterapeuta pode estar inserido nesse contexto. Por quê? Se a carga de treinamento ela estiver alta, para a demanda, para a capacidade física do atleta, isso pode fazer ele machucar. Então, o fisioterapeuta do esporte não trabalha só na reabilitação, também trabalha trocando ideia com os profissionais que geram a carga, que vão fazer o treinamento, que são os profissionais da educação física. A gente tem um exemplo aqui, que é a amiga Thaisa, que trabalha com isso também. E aí, se a gente não troca ideia com esses profissionais, a depender de como é o treino, ou, imagina numa outra situação, se é um atleta amador, que não tem preparador físico, que não tem nada disso, que faz o treino pela cabeça dele, aí piorou. Porque o cara vai querer colocar carga exagerada, se faz uma musculação, por exemplo, se faz um crossfit, eu estou dando exemplos de coisas que no dia a dia vocês vão encontrar. E aí, se ele bota carga demais, se não tem um limite, se não respeita isso, ferrou. Isso pode fazer com que ele machuque. Vou fazer uma pergunta aqui, vamos ver se eu fiz essa pergunta no final de semana que eu dei aula na pós aqui da turma da Estácio, e vamos ver a resposta de vocês. Como é que vocês, pessoal, se vocês fossem avaliar um atleta hoje, chega um atleta para vocês aqui agora, se a gente estivesse na aula na sala, e vocês fossem avaliar, como é que vocês avaliam a força do atleta? Pode alguém dizer aí para mim. Quais são as formas de mensurar a força que você tem? Pergunta, pode responder. Se não souber, a gente vai explicar já já. E aí?
Como é que vocês avaliariam a força do atleta de vocês, pessoal? Só podia repetir, professor, que eu não entendi. Como é que vocês avaliariam a força do atleta de vocês? Se eu quero ver, por exemplo, se uma perna tem desequilíbrio em relação à outra, se o membro superior direito tem desequilíbrio em relação ao esquerdo, se tem alguma região que está mais fraca do corpo, como é que eu avalio força do meu atleta? No caso, avaliar a força da que está com problema ou fazer um comparativo da boa com a... As duas. Como é que eu avalio? Aí, Thaís já botou aqui, ó. Dinamômetro. Tem a avaliação manual, que você pede para ele exercer certa pressão, né? Você resistindo. E certo. tem por equipamentos também, né? Isso, que as meninas já botaram aqui, duas, né? 3, e várias que estão botando. Dinamômetro, perfeito. Aí vamos lá. Existe aquilo que você aprende, né, e deve ter sido falado para vocês em aula de avaliação, que é aqueles testes de força manual que você faz os graus de força de 0 a 5, lembra? Você vê lá, 0 a 5, 0 quer dizer tanto, 1 quer dizer isso, resiste à gravidade, vence a gravidade, aquelas coisas que você ouve. Aquilo funciona muito bem quando a gente está falando de paciente, por exemplo, acamado, pós-operatório, coisa do tipo, que tem uma diferença gritante de um membro para o outro. E aí vai funcionar, fazer essa coisa. Mas o que é mais fidedigno e padrão ouro foi o que as meninas botaram aí, dinamometria, dinamômetro. E a gente tem dois exemplos. Um é o dinamômetro isocinético, acho que se eu não sei se eu mostrei na primeira aula, mas se eu não mostrei, é um equipamento, deixa eu tentar botar aqui para vocês verem. Só um momento. Dinamômetro isocinético é o padrão ouro. Mas tem o dinamômetro manual. Pronto, deixa eu abrir aqui o vídeo. Deixa eu só ver se vocês conseguem visualizar. Então, por exemplo, se for avaliar a força do meu atleta, o ideal seria ter um equipamento desse aqui, ó. Vocês tá aparecendo para vocês o slide? Tá aparecendo para vocês aí? Sim ou não? Pessoal? Tá sim, prof. Seria vocês, ó, ter um equipamento desse. Deixa eu ver aqui ele fazendo o movimento. Isso aqui, ó. Então, ó, o atleta fazendo esse movimento aqui, ó. E aí isso vai gerar dados no computador e você consegue ver o desequilíbrio que o atleta tem de um membro em relação ao outro. É o melhor que tem equipamento, padrão ouro. Mas vamos ver, custo de um equipamento desse. Um equipamento desse, custo, e a galera falando sobre, né? Nunca fui atrás, mas aqui onde é que a gente tem em Recife? A gente tem na Universidade Federal de Pernambuco, que eu saiba, né? Se tiver outro lugar, alguém pode até me atualizar aí. E no Esporte Clube do Recife, são os dois lugares que tem. Um custo de um equipamento desse é uma média de $150 mil, mais ou menos. É dinheiro pra caramba. Então, assim, só grandes empresas geralmente têm. E aí, se eu não tenho esse, eu tenho a opção do dinamômetro manual. Tem uma empresa que vende, eu não tenho R$1 para falar dela, mas só o exemplo que é importante para vocês, que é esse equipamento aqui. Só um momento. Tá aparecendo para vocês? Sim ou não? Tá aparecendo no vídeo? Sim, sim. Que é esse equipamento Sim. dessa empresa Medeor, que é um equipamento que é 2 em 1. Ele é tanto algômetro, e a algometria serve para análise de dor, é o padrão ouro para dor, e o dinamômetro, que aí serve para avaliar a força. Deixa eu ver se mostra aqui a parte do dinamômetro, deixa eu adiantar. Pronto, aqui, ó, que é o dinamômetro manual, que o fisioterapeuta vai colocar isso aqui, ó, em contato, vai pedir para o paciente fazer força, e isso já gera dados no celular. Esse equipamento é ótimo porque já vai os dados para o teu celular, do fisioterapeuta, e você já pode mostrar para o paciente. Ó, ele faz a força e você mede lá. E tem o algômetro. O algômetro está relacionado com sensibilidade, com dor, né? Para avaliar dor. No mesmo equipamento, 2 em 1. Aqui, ó, ele está fazendo a pressão, né? Para ver o paciente. E, ó, gera dados no computador. No computador não, no celular, desculpa. Depois eu mando até o link desses vídeos para vocês. Mas, exemplo.
eu perguntei isso numa turma de pós-graduação, como é que avaliava a força, a galera não sabia dizer que usa o dinamômetro, não sabia, nem passou pela cabeça do povo. Outra possibilidade, além do dinamômetro, é você pegar um RM, que é a resistência máxima, né? Uma repetição máxima do atleta, tem um cálculo que você pode fazer para saber em relação às cargas, também é outra possibilidade. Mas, imagina, você fisioterapeuta do esporte não entender disso, eu não saber dessas possibilidades, eu não ter acesso a isso. É complicado, eu preciso entender e saber que tipo de trabalho eu posso fazer com o meu indivíduo. Então, muito cuidado com isso. Inclusive, para a gente saber assim, você pega um atleta, se você for atender mesmo um idoso, paciente pós-operatório, e aí, por exemplo, pós-operatório chega um momento que ele vai fazer o fortalecimento. Como é que eu sei se para ele é bom botar 2 quilos, 5 quilos, meio quilo, 1 quilo, quanto que eu tenho que evoluir ou não? A gente não tem muita essa precisão, a gente acaba criando protocolos e botando, para todo mundo faz 3 de 10, para todo mundo faz tantas de 15, não sei o que e tal, mas a gente não tem muita certeza, e a gente quer fazer o paciente melhorar, e a gente fica nessa dúvida aí, como fazer isso. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Sempre busca as referências. Esse dinamômetro o pessoal usa para pesquisa e também usa para clínica. Esse específico, que é 2 em 1, quem está falando ali, custa uma média de R$3.500, R$4.000. Tudo bem, hoje parece algo muito caro para vocês, mas se você compra um equipamento desse, divide em várias vezes e paga aí, é uma coisa que você vai usar muito, porque vê, todo atleta que você trabalha, você vai avaliar a força dele, se tem desequilíbrio. Até mesmo não atleta, o paciente que quer fazer uma musculação, o paciente que é um idoso, eu posso ver o grau de força dele, e etc. E algômetro, que para ver dor é a mesma coisa. Então, assim, é um caro e não é tão caro, porque vai sair muito barato e, na verdade, você vai ter mais precisão e firmeza no que você está fazendo. Isso é uma coisa que a gente tem que buscar na fisioterapia. Levar o que tem de melhor para os nossos clientes. E aí, vamos lá. E aí, diante disso, é importante a gente pensar na carga de treinamento que o meu atleta está passando, né, está tendo, para, inclusive, evitar que ele tenha novas lesões, já que a gente está falando de lesões, porque depois, em outras aulas, a gente vai adentrar em esportes específicos. Então, as lesões são parte do cotidiano esportivo, né, dos atletas diversos, principalmente no esporte profissional de alto rendimento, vai ter lesão, contar com isso. Lesões esportivas têm grande impacto sobre os aspectos financeiros dos clubes e atletas, a gente já falou disso, mexe com o bolso. E as repercussões das lesões sobre o treinamento vão além do afastamento. Tem lesões que podem tirar o atleta totalmente daquele esporte, ou outras que não, se faz a fisioterapia e consegue recuperar, certo? E aí é importante entender as lesões, como a gente falou no slide anterior, de monitorização, o mecanismo, e a partir disso entender o conceito de capacidade e demanda, que, no meu ver, isso é importantíssimo. O fisioterapeuta do esporte hoje, que não conhece a capacidade do seu atleta, que não conhece as demandas do esporte, já vai ficar para trás em relação a outros. Por quê? Porque, às vezes, o cara está machucando por conta disso. Ele está tendo uma demanda de atividade muito maior do que ele suporta. E a gente tem que ter esse cuidado para não estar causando isso. Se você trabalha numa equipe num grupo, você tem que estar conversando com os profissionais o preparador, o médico, a equipe. Se você trabalha individual, também é importante os outros profissionais que trabalham com esse atleta ter contato com você e a gente organizar isso. Algumas vezes é importante você ir acompanhar o treinamento, se você não está diretamente na equipe, você ver vídeos, você acompanhar esse atleta de fato, certo? E aí, essas lesões geralmente têm etiologia complexa e multifatorial, isso é bem importante. Em algum momento de outras aulas aí eu vou falar para vocês sobre sistemas complexos, vai chegar esse assunto ainda. E aí você vai ver que realmente lesões no esporte é complexo. Tem uma galera hoje em dia que faz pós-doutorado em fisioterapia esportiva e tudo mais. Tem 2 físicas femininas, acho que eu citei elas na primeira aula, que é a Natália Bittencourt e a Luciana de Michelis, que estão estudando exatamente isso, sistemas complexos. Então, estão tentando fazer isso de uma maneira que você consiga usar. Por exemplo, já tem um aplicativo no celular que é o FAST e outros tipos de raciocínio para você não precisar ficar calculando essas coisas, fator de risco, risco de lesão e tal, e já tem uma melhor precisão do que você vai fazer com o atleta, por exemplo. Já está sendo estudado isso. Porque você vai ver que as lesões do atleta e o procedimento ele não segue uma linha reta.
é complexo, multifatorial e não linear. O que quer dizer não linear? Que tem vários fatores interagindo entre si, fatores internos e externos que podem fazer o atleta machucar. Certo? E a gente tem que ter cuidado com isso. Por isso que é importante entender a demanda do esporte. Então, imagina, você vai atender alguém que é praticante de corrida de rua. Você vai atender alguém que pratica musculação, crossfit, coisas que é mais próximo da nossa realidade, né, de vocês. Você tem que saber quantas vezes na semana esse cara corre, quantas vezes na semana o cara pratica o crossfit ou a musculação, vai todo dia, não vai? Por exemplo, crossfit mesmo, se o cara treina todos os dias, quando ele é atleta, maravilha. Mas se é um iniciante, a primeira coisa que a gente conversa com você vai começar o crossfit, por exemplo, não é legal que ele já comece treinando 5 vezes na semana. Olhe lá 2, 3, inicialmente. Porque se ele mete o pé mesmo, ele vai machucar. Porque eu estou jogando uma demanda muito alta para ele e ele ainda não tem capacidade física para conseguir aguentar esse ritmo. Então, em determinado esporte que você trabalha, você tem que entender isso. Como é que estão sendo os treinamentos da equipe que eu estou inserido? Está sendo muito pegado? Porque o que é que acontece geralmente em determinadas modalidades? Sei lá, eu trabalho com um grupo de basquete. Ninguém quer ficar no banco. Então, quando tem os treinamentos, por exemplo, os atletas vão sempre ter uma demanda alta e vai ser sempre puxado, porque os caras querem estar jogando na determinada partida. Imagina que você é fisioterapeuta da NBA, basquete da NBA. Vai pegar um grupo daquele NBA e só tem os melhores atletas do mundo jogando no time que você está atendendo, os atletas de basquete. Então, imagina que todo treinamento é quase um jogo, todo treinamento. Então, assim, sempre a demanda é muito alta. E você tem que trabalhar com esses atletas, além da equipe profissional que trabalha com você, para melhorar a capacidade dele para ele aguentar aquele jogo, aquele treinamento que ele está passando. Certo? Então, é algo que fala muito hoje no meio esportivo, é capacidade e demanda. A carga de treinamento que vai ser colocada, a carga, no geral, e o contexto que o paciente está inserido, que o atleta está inserido, é importantíssimo para ver se esse atleta tem uma boa capacidade ou não, e vai mexer diretamente com a saúde dele e com o desempenho no final. Certo? Se é um atleta que não tem repouso, um atleta que não tem descanso entre as partidas, se não tem um trabalho de recuperação, né, o recovery, a gente vai conversar também sobre recovery na disciplina, entre o processo, fica muito difícil ele ter um bom desempenho e uma boa saúde. Na verdade, o atleta de alto nível dificilmente tem boa saúde. Ele sempre está preparado para o esporte que ele vai fazer, mas ele não tem necessariamente boa saúde. Ele busca alto nível, performance, que isso é uma realidade que a gente tem nos nossos atletas. Certo? Então é importante entender isso aqui, como raciocínio. Entender que eu preciso trabalhar na minha sessão com o atleta para melhorar as capacidades físicas dele. Se eu melhoro as capacidades físicas do meu atleta no meu atendimento, suportar a demanda de treinamento de jogos de competição. Esse é o foco da fisioterapia esportiva. Certo? Isso aqui dá para a gente, depois vocês dão uma linha. É só complementando o que eu acabei de falar. E aí, é importante você acompanhar. E o crescimento de estudos científicos, justamente vendo sobre capacidade de demanda, está crescendo. Ó, o dado de 2018 está bem maior do que no início do ano 2000. E é importante você entender como é o processo do treinamento esportivo, a questão de fadiga do atleta, o planejamento de treinamento, entender sobre carga externa e carga interna. Por exemplo, carga externa, trabalho físico prescrito no programa de treinamento, determinado pela quantidade, qualidade e organização dos exercícios. Claro que isso aqui também tem muito papel do educador físico, né, no contexto, mas o fisioterapeuta entender como é que está acontecendo isso é importante. Carga interna é toda a resposta psicofisiológica do atleta durante a realização do exercício. Quando ele realiza o exercício, quais são as alterações que acontecem no corpo do atleta? Isso é importante também o fisioterapeuta do esporte entender, para saber se está adequado. Então, entender do treinamento. É um treinamento de basquete que você vai acompanhar. É um treinamento que você vai acompanhar. Todo treinamento vai ter fases, né? Tem uma parte de aquecimento, alongamento, depois vai começar o treino. Aí, por exemplo, futebol, tem treino tático, treino coletivo e tal. Basquete, vai ter treino de arremesso, treino de jogada. O físio daquela modalidade precisa entender o contexto e ver se está adequado para aquele cliente que você está atendendo. Lembrando que a gente falando de fisioterapia esportiva, você pode pegar desde o atleta de alto nível olímpico
atleta de clubes importantes, até mesmo o peladeiro do final de semana, o corredor de final de semana, o cara que busca uma musculação, uma atividade desse porte também é fisioesportivo. E aí, é importante entender sobre o treinamento esportivo, pelo menos a noção básica, conversar, pelo menos, sempre com os profissionais, entender que o atleta ele tem uma capacidade reduzida. Alguém está com o áudio ligado aí, pessoal? Quem pode ver essa questão, se é semelhante ou não, se ela é equivalente ou não. Alguém está perguntando, é ou não? Fazer essa análise para você. Alguém está com o áudio ligado. Está matriculada em fundamentos de fisiologia, fundamentos de... Só um momento. Se o atleta tem uma capacidade reduzida naquele momento, isso pode favorecer vir as lesões, e aí vai demandar um maior tempo de recuperação até ele conseguir retornar à atividade, até ele conseguir aguentar aquela carga, e por isso é importante você trabalhar para aumentar a capacidade do atleta, e aí ele vai conseguir ter tempo de recuperação melhor, treinamentos melhores e tudo mais. Então, essa adaptação biológica do atleta e esses ciclos, né, ciclo de recuperação, treinamento, melhorar a carga e por aí vai, é importante também no contexto. Então, observa com essa aula de hoje como que é importante o trabalho da fisioterapia do esporte no contexto. Porque vocês lidam não só com reabilitação daquele cara que machucou, é muito mais amplo. Tá? Então, você tem que estar sempre preocupado com isso. Como que o meu atleta está em relação ao treinamento? Ele está conseguindo treinar bem? Está tendo um bom desempenho? Se não está, por quê? Quais são os fatores? Será que é fator nutricional? E aí, junto com o nutricionista, investigar a alimentação? Será que é um fator psicológico? Será que é um fator físico? Tá? É importante ver tudo isso também. Certo? Os atletas, geralmente, no contexto geral, são submetidos a calendários competitivos intensos e têm exigência de desempenhos cada vez melhores, são muito cobrados, né, para títulos, para campeonato e tudo mais. Por exemplo, imagina a pressão que não está no Neymar agora, lá na França, em que na Champions League, não sei se eu gosto ou não, mas tem apenas 2 times franceses e 2 times alemães que vão disputar. Aí um time alemão meteu 8-2 no Barcelona e praticamente acabou com o Barcelona, Messi vai sair um bocado de gente lá, e o Bayern, né, que ganhou, e o Paris Saint-Germain vai jogar com o Leipzig, que é um time alemão. E estão esperando muito que Neymar arrebente nesse jogo, vá para a final, que Neymar ganhe a Champions com o Paris Saint-Germain. Mas imagine assim, a gente tem 2 possibilidades. Pode acontecer isso, pode ser que o Paris Saint-Germain seja eliminado na semifinal ou perca a final. Se acontecer, imagine a pressão que não vai cair em cima de Neymar mais uma vez, por exemplo. Um atleta de alto nível e que se espera que ele seja nesse momento melhor do mundo, já que Messi e Cristiano Ronaldo não estão mais na competição. E se ele ganha o campeonato, o tanto que é. Então, assim, são sempre muito cobrados os atletas de alto nível, principalmente. A exigência é muito grande por melhores resultados. E imaginem também a equipe médica que trabalha com esse grupo. A importância do fisioterapeuta. Para você ter noção, no Paris Saint-Germain, por exemplo, o Bruno Maziotti, que é o fisioterapeuta é o chefe da delegação de saúde, só para você ter noção. Então, vê a importância do cara no contexto do trabalho. Porque o cara faz um trabalho muito bom. É um fisioterapeuta excelente. E aí, se esse cara faz isso, por que vocês, futuramente, na sua realidade, não podem fazer também? A gente precisa pensar sobre isso. Certo? Redução dos efeitos indesejados do treinamento pode contribuir para uma maior disponibilidade competitiva do atleta e diminuição dos prejuízos financeiros, bem como para a conquista de melhores resultados. Nada melhor do que ver seu trabalho bem referenciado, do que ver os atletas agradecendo o que você fez e tudo mais. Diante disso, também é importante a gente entender o conceito de overtraining, overuse, fadiga, né? Que é quando o atleta está na estafa, está no limite, está sobrecarregado demais, e a gente tem que ter cuidado para ele não chegar nisso, né? Que fadiga, né, pode ter origem multifatorial, por isso que eu falei, né, já a gente investigar alimentação, parte psicológica, física do atleta, que isso pode fazer ele, né, ter o overtraining, overuse, e intervir em cima disso, no que a gente pode fazer. Se a gente não pode, delegar para os outros profissionais que trabalham com a gente, tá? E tem estudos falando disso, ó. Aqui, outro trabalho. Então, vê que
por mais que a gente ainda precisa de muita publicação melhor na parte de esportes e em outras áreas da fisioterapia, já está melhorando muita coisa. A gente só precisa saber procurar. Que aqui é um trabalho falando de overuse, lesões por overuse nos esportes. Certo? Não vou me adentrar em falar detalhe do estudo, mas quando vocês forem estudar, vocês vão ver aqui. Mas mostrando a importância de prevenir lesões, de ter cuidado com sobrecarga no esporte é importante. Tá aqui o trabalho, eu não vou entrar nele todo para não, né? Porque já tem a galera que vai sair para aula. Ou seja, a gente pega um atleta que está numa situação de homeostase, de equilíbrio, que é muito difícil, na verdade, no geral. O atleta está o tempo todo em desequilíbrio, em sobrecarga e tudo mais. E ele pode passar por uma fase de fadiga aguda, né, quando começa a ter carga, um overreaching funcional, começar a ter danos teciduais, até evoluir para o overtraining, overuse, né, assim no overtraining, as lesões, né, e num quadro muito mais grave, pacientes que têm, por exemplo, problema cardíaco, problema respiratório mais intenso, chegar a vir à morte. Não é a grande maioria, né, mas pode acontecer. Você já viu partidas de futebol que os atletas têm ataque fulminante e morrem. Inclusive, no futebol aconteceu isso. Na época que o Rogério Ceni, por exemplo, né, jogava futebol ainda, né, o goleiro, né, já foi goleiro de seleção e tudo, 2000 e alguma coisa, 2000 e pouco. Não tinha ambulância no campo e não tinha desfibrilador. E um atleta do time chamado São Caetano, de São Paulo, começa a passar mal no jogo, começa a botar o peito no meio, né, da área do goleiro lá, cai no chão, passa mal e morre naquele jogo. O pessoal fica desesperado no campo, agonia, corre para lá, corre para cá, não tinha um desfibrilador no campo. A partir dessa morte desse indivíduo, é obrigatório, só tem jogo de futebol se tiver ambulância dentro do campo e desfibrilador. Aí, no Brasil, também tem essa questão complicada de, tipo, esperar para intervir depois que acontece o evento. Então, esperar para prevenir depois que a pessoa machuca. Por que não fazer isso antes? Oi? E a cara dela? Alguém? Maíra, Maíra? Esqueceram o áudio ligado. De novo alguém deixou o áudio ligado aí. Pensei que era alguém me perguntando. Tudo bem, pessoal? Quanto a isso que a gente está conversando, sim ou não? Deu para entender até onde a gente pode chegar. E aí, queria que agora a gente separasse esse finalzinho aí para perguntas. Alguém tem dúvida, perguntas? Não ficou claro alguma coisa? Posso explicar alguma coisa ainda? E ela fez uma cara. Pessoal? E ela não tem noção. Maíra, desliga esse áudio aí. Perguntas, meu povo, sobre alguma coisa. Deu para entender por que eu comecei primeiro falando disso? É importantíssimo para o fisioterapeuta do esporte entender isso. Não adianta nada a gente fosse para a aula já falar de lesão de recuperação. Na minha época que eu paguei fisioterapia esportiva, já ia direto falar de tratamento, de lesão, não sei o que. Beleza, mas eu não entendo nem o que é prevenção ainda. E será que eu tenho que ficar sempre só reabilitando? E mesmo assim, se eu faço isso, é importante a reabilitação, sem dúvida, mas será que eu não posso também saber assim, por que esses atletas durante o ano machucam o tempo todo? É normal isso acontecer? Ou o que eu posso fazer para mudar essa realidade? É importante o fisioterapeuta do esporte entender disso também. Saber assim, peraí, como é que está meu grupo aqui? Vamos fazer. Então, assim, nas grandes equipes que você vê aí, os grandes profissionais de fisioterapeuta do esporte, eles sempre têm essa preocupação de estar analisando dados do atleta, de estar avaliando o atleta no início, no meio da competição, no pós-competição, durante o ano todo, que esse planejamento da equipe é extremamente importante para alcançar as metas. Então, assim, quando vocês veem as grandes equipes sendo campeão do mundo, sendo campeão olímpico, não é à toa. Imagina o peso que tem uma medalha olímpica para um atleta e para uma equipe médica que está ali ajudando. Você fazer parte e ganhar uma medalha olímpica. Quem não queria aqui estar no meio desse? Quem gosta de esporte, que talvez está aqui, que acompanha, gostaria de estar só na Olimpíada trabalhando. Imagina se tu ganha uma medalha na equipe. Melhor ainda. Né? Então, assim, é importantíssimo a gente ver tudo isso que eu já estou falando desde o começo e da outra aula. Primeiro, qual o esporte que eu estou inserido e entender ele de cabo a rabo mesmo, literalmente. Saber posicionamento, saber nome dos movimentos, saber tudo. Inclusive,
para o atleta confiar em você e para ele ter uma melhor adesão do tratamento. Ele vai dizer assim, caramba, o cara sabe o nome do movimento, sabe o que eu faço, ele faz também, eu treino aquilo como hobby, que seja, mas ele entende o meu movimento. Vou nesse cara, esse cara sabe o que ele está falando. Essa moça sabe o que está falando. Certo? Então, é importante no contexto de vocês terem isso de domínio para você. Então, assim, apareceu a oportunidade para alguém aqui trabalhar com luta, por exemplo, taekwondo. Vou estudar o taekwondo. E é diferente se você for trabalhar com judô, já é outra coisa, jiu-jitsu já é outra coisa, MMA é outra coisa. Eu estou trabalhando com basquete, é uma realidade. Futebol é outra, rugby é outra, futebol americano é outra. Então, assim, a dica que eu posso dar para vocês é já, de cara, é essa. Se apropria daquilo que tu está trabalhando. E a gente entender primeiro que fisioterapia esportiva nunca é uma coisa só. Varia de modalidade para modalidade o que a gente vai intervir ou prevenir. Certo? Agora eu falei um bocado. Perguntas aí, por favor. Hoje vocês ficaram bem calados. Não sei se bem calados, prestando atenção ou não. Aí por isso que eu gostaria que vocês, se tiver dúvida, pergunta. Não sai da sala com dúvida e nem acho que sua pergunta pode ser uma besteira, porque a tua dúvida pode ser a do outro e o outro estava com vergonha de perguntar. Deixa eu ver aqui. Alguém escreveu. A Thaisa botou sem dúvidas, mas o Suelen botou aqui. Na ausência dos dois tipos de dinamômetro, seria correto utilizar o teste de força manual específico? Suelen, vou te dizer assim, não é que seria correto, mas é o que tu tem de ferramenta, entendeu? Tu vai ter que utilizar. E tu vai ter que tentar padronizar de alguma forma. O ideal seria ter o dinamômetro. Não tem, você vai partir para a próxima. Você pode fazer, em vez de teste de força, você pode fazer o seguinte, um RM, que é pegar a repetição máxima. Um RM. Você pode dar um exemplo, sei lá, eu quero ver desequilíbrio de quadríceps. Você pede para o paciente fazer algum movimento de quadríceps e ver a repetição máxima dele. Quanto que ele consegue, num membro e no outro. Compara, um exemplo. E aí tem os cálculos que você pode fazer para saber a carga ideal para esse tipo de movimento. Aí ele vai ter que pesquisar, mas é outra possibilidade de fazer. Isso eu estou te dizendo, pensando assim, em colocar a carga ideal para o atleta. Na prática, o que é que acontece? A galera usa os testes de força manual e só, se eu não tenho dinamômetro, e prescreve carga de qualquer forma. Aí está um problema. Porque, assim, será que o que eu estou colocando para o meu atleta, de qualquer forma, está sendo bom para ele? Ou não está sendo carga de mais ou carga de menos? Eu não tenho essa certeza. Deu para entender? Sim. Sim ou não? Então, assim, é importante, claro, num possível que eu tenho, porque, assim, vamos lá, um aluno vai trabalhar com esportes agora, você vai estagiar em alguma coisa. Eu não tenho recurso ou financeiro para ter o dinamômetro, por exemplo. Não tenho como. Eu vou ter que adaptar com o que eu tenho. É igual quando a gente for falar dos testes funcionais em outras aulas, né? Dos testes avaliativos. O bom desses testes, por exemplo, é que eles são de baixo custo, fácil aplicabilidade, não precisa de muito recurso, etc. Do que, por exemplo, eu tenho um dinamômetro isocinético. Quem não queria ter na sua clínica? O padrão ouro, é massa você ter um negócio daquele para ver força, desequilíbrio, etc. Mas se eu não tenho, eu vou ficar lamentando porque eu não tenho. Não, eu vou buscar outra possibilidade em outro recurso. Deu para entender? Então, assim, eu tenho que me virar. Existe muita coisa na fisioterapia esportiva ou fisioterapia em geral que é de baixo custo e que dá para a gente utilizar. E eu vou ter que utilizar esse parâmetro. Aí, qual a dica que eu dou para vocês? E que, para mim, foi ótimo trabalhar com fisioterapia esportiva, que resgatou muito isso para mim. Foca muito mais nos pacientes de vocês na parte dinâmica e na parte de funcionalidade. É a dica final que eu vou estar na aula para fechar, né, que tem gente que vai sair para aula. Na parte dinâmica e funcionalidade. O que é que meu atleta está prejudicado na função? Trabalha isso com ele. Você vai ver que vai melhorar 200% do seu atendimento. Não é 100%, não, é 200%. Então, esquece um pouquinho dor, porque, assim, claro, dor é importante, mas o atleta vai conviver com dor sempre, pessoal. Vez ou outra vai ter dor em algum local. Então, se você foca muito mais em função, movimento, gesto esportivo do que só dor, você vai ver que seu atendimento vai ganhar outro nível e o atleta vai melhorar muito.
e o melhor que a gente quer, né? Menos lesões e melhor reconhecimento da fisioterapia. Ok? Perguntas? Não, né? Acho que por hora não tem mais nada, né? O povo já é agoniado para ir para aula, quem já tem aula depois, né? Então é isso, pessoal. Por hoje, a gente conversou isso já sobre monitorização carga. Não deixa o assunto acumular, estuda, vê que o assunto, para quem gosta, vai ser bem gostoso de estudar isso e você pode buscar vídeos, outras coisas depois. Eu posso até mandar depois no grupo para vocês. Para quem não, pelo menos estuda para você seguir na disciplina, passar, né? Eu sei que tem gente aqui que gosta, ama esporte, tem gente aqui que talvez está pagando porque precisa pagar. Né? A gente sabe disso. E cada um tem a sua área, né? Mas tenta não acumular também. Vai ser importante para vocês. Certo?